Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz, que é a responsável por esse momento maravilhoso de partilha online. Também o pessoal do grupo do Partilha Espiritual e todos que são participantes do grupo Irmãos Santos, nas terças-feiras, nos trabalhos. E hoje a palestra vem com um tema assim, que todo mundo faz essa pergunta, todo mundo quer saber. É como saber se eu tenho mediunidade. A mediunidade é um ponto importante nesse momento em que a gente está vivendo o isolamento social. O que faz parte desse conjunto? Primeiro é entender o conceito de médium. O que é médium? Médium é uma palavra que vem do latim, né? Medium, que significa aquele que está no meio. Bom, e dentro do espiritismo é aquele que trabalha como intermediador. A gente tem a comunicação normal de humano para humano, de vivente para vivente, da matéria, e nós precisamos também de ter uma certa conexão com o plano etéreo. E quem proporciona isso para a gente dentro das casas espíritas são os médiuns. Eu falei fiz essa introduçãozinha sobre mediunidade para que vocês entendam que é uma conexão natural feita através dessa capacidade que a glândula pineal no nosso corpo físico proporciona ao nosso espírito. Então, quando a gente fala assim, o médium está bem, o médium é bom, mas o médium é bom porque ele está bem. Nem sempre. Eu quero que vocês entendam que a parte psicológica, ela é coordenada pelo nosso cérebro. Se o nosso cérebro não está sadio, se nós não trabalhamos para que ele se torne sadio, a capacidade mediúnica reduz a tal ponto que as pessoas começam a, vamos falar assim, a ter a manifestação anímica, né? Que é uma manifestação feita pela própria vontade desse espírito encarnado, influenciando, às vezes, até negativamente no processo da informação que os espíritos precisam para poder trabalhar de uma maneira melhor. Olha que interessante. Você nasceu, não nasceu? Você está num corpo físico. Que legal, eu estou num corpo físico. Que legal. Significa que você serviu de vaso, serviu de, como é que eu falo para vocês? De receptor de uma essência. Se você é um receptor de uma essência, significa que para que você consiga efetuar esse processo, você tem que ser um médium. Então, o seu corpo físico já é equipado com a capacidade de receber um espírito e deixar que esse espírito utilize esse invólucro carnal tanto para comunicar, né, quanto para passar pela vivência, pelos processos de evolução, de crescimento e tudo mais. Bom, então você já é um médium nato. A gente pode dizer que você já é um médium nato. Não é uma dúvida, é um esclarecimento. Nós não temos dúvidas com relação a isso, porque nós já estamos esclarecidos com relação a isso. Somos médiums ao nascer? Sim, somos médiums ao nascer. Bom, aí nós crescemos e habitamos esse corpo. Até numa faixa de 7 anos, mais ou menos, quando o espírito está habitando o corpo físico, ele tem uma certa liberdade espiritual de conseguir tanto se comunicar mais facilmente com os espíritos, quanto vê-los, quanto sentir, quanto ter essa sensibilidade com o plano espiritual. É interessante isso, porque você vê essas manifestações das crianças que têm menos de 7 anos já se mostrando, conversando sozinha, às vezes, olhando para um canto e sorrindo e não tem nada lá, e a mãe fala assim, é o amiguinho imaginário, porque a psicologia
né, com certeza tem que tentar explicar de todas as formas os acontecimentos que para eles são inexplicáveis. Mas após os 7 anos, esse ser que está nesse corpo, ele cria uma certa consciência individual que é super importante no processo de crescimento. Ele assume a personalidade com a qual ele foi, porque ele nasceu, na verdade, né? Ele assume aquela identidade. Eu sou fulano, agora eu sou fulano e eu vou ser fulano. Então, com 8 anos, a criança já é um indivíduo separadamente daquela conexão com a espiritualidade. Aí vem a parte interessante, que é a hora que a pineal começa a se desenvolver no seu cérebro e a começar a definir qual é o tipo, ou qual vai ser o tipo, ou se você vai ter mesmo uma conexão mais sensível, ou mais evoluída, ou mais, vamos falar assim, desenvolvida, para conseguir comunicar de alguma forma com o plano espiritual. Como é que isso caracteriza? Isso caracteriza, gente, de várias formas. Como se identifica um médium? O médium que vive fenômenos extracorpóreos, ele tem sintomas que são desenvolvidos em uns de um jeito e em outros de outra forma. A Kardec fala que todos nascem com uma propensão para a mediunidade, para a vidência, mas nem todos têm a capacidade de se desenvolver espiritualmente e por esse motivo muita gente não acredita ter um sintoma de mediunidade e passa até a vida sem acreditar nessa percepção de leves frequências, porque a gente tem que ter, gente, uma certa capacidade, sabe, de vamos falar, uma sensibilidade para começar a observar o que acontece conosco de uma forma mais, vamos falar assim, com mais cuidado, com mais carinho, sabe? Porque às vezes as coisas passam pela nossa vida e a gente não percebe. Isso acontece não só com a mediunidade, mas também com os avisos que a vida nos dá. Às vezes às vezes a gente questiona coisas bobas da nossa própria vida e acha que não tem capacidade de compreender isso de uma maneira mais clara, porque não somos médiuns. Principalmente aquele que recebeu educação espírita e sabe da existência da mediunidade, da importância dela nesse processo até de escolhas corretas que nós passamos em todos os momentos, né? Bom, o que caracteriza os médiuns? A gente tem um questionáriozinho que a gente faz, tá? E à medida que a gente vai fazendo essas perguntas, a pessoa vai abrindo o olho, arregalando o olho, falando: eu acho que sim, eu tenho isso, eu acho que sim, eu tenho isso. Então, eu vou ler para vocês essas perguntas, que são perguntas básicas, e se pelo menos mais de 5 delas encaixam na sua vida, encaixam nessa sua, vamos falar, nessa sua sensibilidade, com certeza você é uma pessoa que tem um tipo de mediunidade. Então as perguntas são, eu vou fazer para que eu vou ver muita cabecinha balançando, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal. Você já teve ou teve a sensação de que outras pessoas estão falando com você, mesmo estando sozinho? É uma pergunta. Você sente ou sentiu aquele arrepio na espinha ou calafrios repentinamente? Você consegue identificar e sentir os sentimentos de outras pessoas que estão ao seu redor? Melhor ainda, você acorda frequentemente com um corpo mais pesado do que o normal? Em lugares cheios, costuma se sentir indisposto, com mal-estar? Já teve aquela sensação de estar sendo observado e quando você procura em volta, não tem ninguém? Você se sente mal ao ver plantas e animais ou perdendo a vida
ou sofrendo, né? É um caso muito comum isso. Os seus sonhos, eles são tão fortes que eles têm, ou eles parecem ser muito verdadeiros, ou você tem a sensação de estar acordando de uma outra realidade onde você estava, né? A outra pergunta: costuma ficar nervoso ou com tremor sem uma explicação plausível? Essas perguntas, a maioria do pessoal, eu vi muita gente balançando a cabecinha como quem diz, nossa, sou desse jeito. É uma caracterização do que nós chamamos de médium. O médium, ele define isso aí, essas perguntas definem que sim, você é um médium, vírgula. Agora, o que você é como médium? Qual a sua capacidade mediúnica? Se você está desenvolvido, se o seu espírito tem uma evolução necessária para uma afinidade, uma comunicação precisa, tranquila, isso daí é uma outra história. É um outro tópico. Porque você só descobre isso fazendo e participando de reuniões de desenvolvimento e estudo mediúnico, onde você começa a compreender, sim, a minha mediunidade é essa. E você começa a exercê-la, de certa forma, dentro dessas reuniões, através de profissionais competentes que vão estar auxiliando vocês na compreensão desse processo de crescimento da sua mediunidade. Bom, sintomas de mediunidade específicos. Nós vamos falar primeiro sobre a vidência ou audição espiritual. Tanto a mediunidade de vidência ou auditiva, elas parecem que têm as mesmas características. Por exemplo, as pessoas que têm vidência e audição, elas têm uma intuição aguçada. Sabe aquela pessoa que você está conversando e você conta a sua história para ela, e ela vira e fala assim, olha, eu senti que isso vai acontecer assim, assim. E aí é batata, acontece. Aí você ainda vira e fala, nossa senhora, fulano tem boca de praga. Ou não, né? É mais ou menos por aí que a coisa funciona. É algo interessante porque a maioria dos médiums que tem essa sensibilidade, eles também, além da intuição aguçada, têm os sonhos, que são sonhos premonitórios. Então, a maioria dos médiuns videntes e auditivos tem a mediunidade onírica, que é a capacidade de sonhar e ver coisas ou pressentir coisas que provavelmente ainda vão acontecer. E muitas vezes eles ouvem também, acordados, vozes de pessoas que já desencarnaram. Sabe, aquele velho ditado, minha mãe falava assim, quando você ouvir a voz de alguém que já morreu, tu não responda, porque é a morte que está chamando. É engraçado falar isso, porque, gente, porque na verdade não é que a morte está chamando, é porque a sua mediunidade está acionada e você realmente está ouvindo a voz de alguém que já desencarnou, né? Bom, uma outra fase, né, que é o transe psicofônico ou psicográfico, ou a mediunidade de psicofonia e psicografia. É quando você tem vontade de escrever, e aí você pega um papel e uma caneta e você escreve. Quando você lê o que você escreveu, você descobre, mas peraí, eu nunca tive essa ideia, eu nunca pensei isso. Acho que isso não é meu. De onde é que eu tirei isso? Ou quando você está com seu amigo lá sentado e está conversando, batendo um papo com seu amigo, e de repente você olha para aquela pessoa e fala assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa, isso, assim, assim, assado, você tem que fazer assim, assim, assim. Parece que você sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, sabe? É quando você realiza ações que não condizem com a sua personalidade ou com o que você é capaz de falar ou capaz de fazer. Realmente, esses médiuns, o médium de psicofonia e psicografia, quando eles se aproximam de alguém, eles conseguem sentir ou fazer uma leitura áurica da psicosfera daquela pessoa imediatamente. Ele começa a
assimilar informações, sabe, apenas se aproximando. Uma outra mediunidade, que é a sensibilidade emotiva, é associada também à psicofonia e à psicografia. É quando você senta com alguém, passa 10 minutos do lado daquela pessoa e de repente você descobre o quê? Um monte de informação. Um monte de informação daquela pessoa. A mediunidade, ela não é somente sensações, premonições e projeções de energia, tá? Elas causam também sensações físicas em um corpo. E quais seriam essas sensações? Eu vou ler para vocês, tá? Uma característica muito comum nas reuniões nossas, que nós já identificamos, que é o suor excessivo nas mãos, durante todo o processo da reunião, onde os médiuns estão numa mesa trabalhando a favor daquela palestra, do passe, do que quer que seja, que eles estão funcionando como apoio, né, da casa. A transpiração exagerada nas axilas, formigamento nas extremidades dos dedos, na ponta do nariz, na ponta do pé, vermelhidão nas orelhas, nas bochechas, sem motivo algum, sensação de orelhas queimando. O povo fala que está falando mal de você, mas geralmente numa reunião mediúnica não é por isso não, porque as duas orelhas queimam, não é só a do lado de cá não. Outra coisa, sentir calafrios ou um extremo aquecimento no corpo. Também é. A sensação frequente de desmaio. Essa sensação de desmaio ela é relativa. Quando você é um médium de desobsessão, provavelmente o desmaio pode acontecer na íntegra. Mas, na verdade, a sensação de inconsciência nos médiuns de psicofonia ou psicografia inconscientes é quase um desmaio, mas controlado pela espiritualidade. Falta de energia no corpo após a reunião acabar. Você sente que você teve um desgastezinho, né? Uma outra coisa, acordar cansado demais. Muita gente já me perguntou assim, Max, eu dormi a noite inteira e eu acordei super cansado. É um sinal de que a mediunidade onírica está funcionando. E você à noite está fazendo desdobramento e indo trabalhar com a espiritualidade. Uma outra coisa, a melancolia e o abatimento perceptivo. Porque quando o médium não trabalha a sua mediunidade, ou não desenvolve a sua mediunidade, o que pode acontecer? Acontece que há um desgaste energético. E esse desgaste energético, ele é perceptível. O desenvolvimento de novas fobias. É normal que todos os médiums tenham certos medos mais acentuados. É muitas vezes também esses medos e essas fobias os causadores, às vezes, de distúrbios físicos causados no cérebro, que às vezes você consegue retroceder, como bipolaridade, depressão e outras coisas, né? A palpitação ou taquicardia. A taquicardia, gente, é muito louca, porque quando você tem uma manifestação psicofônica e você volta, dependendo dessa comunicação, sabe, ela se torna mais perigosa, ela dá essa taquicardia. Ânsia de vômito, insegurança exagerada, pés gelados, dores nas costas, perda ou excesso de sono, acordar tendo a certeza que se viu dormindo, dores de cabeça repentina e medo de lugares escuros. São todos fatores físicos que levam você a ver que realmente você tem uma mediunidade. E além disso, nós temos as outras confirmações através de evidência comprovada, audição espiritual, transe psicográfico ou psicofônico, né, como acontecia com Chico e com muitos médiuns, e alguns efeitos físicos, objetos que levitam, coisas que se movem sozinhas, enfim.
uma série de fatores que nós chamamos e consideramos aqui no planeta, num termo geral, como paranormal. Mas, na verdade, é só apenas uma mediunidade. Bom, o importante é que você, tendo o principal objeto de direcionamento nas suas mãos, que é o Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, você tem uma fonte de informação enorme, capaz de dar a você esse desenvolvimento, esse crescimento para a sua própria mediunidade. E como você consegue identificar a sua mediunidade? É fácil, faça uma prece e entenda que toda a energia que está ao seu redor, você consegue perceber, você consegue sentir, sim, você é um médium. Agora, em que ponto essa mediunidade sua está, é você quem vai saber. Que Deus abençoe todos. Não se esqueçam de acompanhar o canal Espirais de Luz no YouTube. E todos nós estamos juntos aqui, a equipe Espirais, o grupo Irmãos Santos e a espiritualidade bondosa e amiga, a favor da sua condição agora de isolamento social em prol da caridade mundial. Juntos venceremos, cada um na sua casa. E fiquem em paz e fiquem em casa, né, gente? Deus abençoe. Até a próxima.